Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão vivo que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Este é o pão que desceu do céu. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos hoje a oportunidade de refletir sobre o maior mistério, que não é um mistério escondido, porque quando a gente fala de mistério, muito rapidamente a palavra nos remete a esse sentido, mistério, algo escondido, algo que não se conhece. Na verdade, na igreja, o mistério se fala para uma realidade conhecida, mas de proporções tão amplas que nós não conseguimos compreendê-la de maneira suficiente. Por quê? Porque é algo que supera as nossas possibilidades, é algo que está acima do nosso entendimento. O mistério da Santíssima Trindade, nós sabemos que é a união do Pai com o Filho e o Espírito Santo. É algo que nós sabemos que existe. É algo que nós conhecemos, mas que não conseguimos compreender na profundidade. Assim também é o mistério da Eucaristia, que daqui a pouco nós receberemos. E se tem uma coisa que me preocupa, sempre me preocupou, como padre, como cristão, é a maneira como nós tratamos a Eucaristia. Quantas vezes nós percebemos que falta muito amor ainda pela Santíssima Eucaristia, pela Santíssima Hóstia? Quantas vezes nós nos aproximamos do altar do Senhor para receber o pão da vida de maneira distraída, de maneira fria, sem se dar conta da grandeza daquilo que nós estamos recebendo. Sem falar das pessoas que não acreditam absolutamente que seja a Eucaristia o pão vivo que desceu do céu. O texto do Evangelho de hoje, escrito por São João, nos convida a superar essa incredulidade, a vencer essa dúvida que nos impede de experimentar e de se beneficiar de modo pleno desse grande e maravilhoso presente que Deus nos deu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. É muito profundo, meus irmãos e minhas irmãs, a frase que nós acabamos de escutar. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Cada vez que nós nos aproximamos da Eucaristia, que nós recebemos a Santíssima Eucaristia, nós fazemos comunhão com a Santíssima Trindade, porque é o Cristo que está presente no pão eucarístico.
Lembro em uma ocasião que alguém muito simples dizia assim: Padre, como não acreditar que Ele está presente no pão, se foi capaz de fazer coisas tão grandiosas? Se Deus tem poder para fazer coisas tão grandes, é muito pouco para Ele, é muito pequeno, é muito simples para Ele se fazer presente no pão da Eucaristia. Achei bonito, uma conclusão muito simples, muito ingênua, muito direta, mas que faz com que a gente compreenda a grandeza do poder de Deus. E esse unir-se a Cristo na Eucaristia pede de nós uma mudança de vida. A mim, que sou padre, a cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes nesse santuário, nós somos chamados a pouco ir abandonando tudo aquilo que não é do cristão para poder fazer com que a nossa vida seja o mais próxima possível da vida de Cristo. E se tem uma coisa que se destaca na vida de nosso Senhor Jesus Cristo é a sua simplicidade. Simplicidade que imediatamente nos faz perceber a sua presença na Eucaristia. Alguém, quando comunga e pega a hóstia sagrada na mão, o corpo de Cristo, olha e fica admirado. Mas não tente compreender, não ceda à tentação de querer compreender. Por quê? Porque Cristo, Ele quer ser amado por nós. Ele não quer ser compreendido. Não é a importância de eu entender tudo aqui que vai mudar a minha vida. É o amor por Ele que me transforma. É esse amor que me motiva para ser melhor, para fazer as coisas de acordo com o que Ele quer. E Jesus faz questão de mostrar a diferença entre o pão que foi oferecido no Antigo Testamento, o maná que caía do céu, e o pão do Novo Testamento, da nova e eterna aliança. Ele diz: aqueles que comeram o pão lá no deserto, os vossos pais, eles morreram, mas aquele que come deste pão viverá para sempre. Quando eu vou fazer uma celebração de corpo presente, ou quando a gente vai celebrar uma missa em sufrágio da alma de alguém que morreu, quanto conforto que traz para nós quando nós dizemos essa frase: quem come este pão viverá para sempre. A comunhão com o Senhor Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E alguém me perguntaria: e a comunhão espiritual, para quem não pode comungar o corpo de Cristo entrando na fila e comungando, recebendo? E a comunhão espiritual? Tem um grande valor também. Tem um grande valor também, por quê? Porque às vezes tem gente que entra na fila para receber a Eucaristia, mas recebe sem nenhum sentido, nem se dá conta do que está recebendo. E de repente alguém que está fazendo a comunhão espiritual lá no banco está muito mais unido a Jesus Cristo do que aquele que entrou na fila. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, vamos meditar sobre esse Evangelho e crescer no amor à Santíssima Eucaristia. Nós estamos vivendo um período muito especial, que é o período da Páscoa. Nós estamos nos preparando para Pentecostes. E logo após Pentecostes nós vamos ter a belíssima festa do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente celebra todos os anos. Nos preparemos. Vamos fazer com que cada dia seja um dia de preparação para esses grandes eventos que renovam a nossa fé. Quem ganha somos nós. Imaginem vocês quando alguém que antigamente entrava na fila de maneira distraída, até sem nenhum sentido, começa a entrar na fila da comunhão sabendo que vai encontrar com o Mestre, sabendo que vai receber o Mestre. Imaginem vocês que conforto espiritual. Portanto, que a palavra de Deus ilumine o nosso coração e a nossa mente, e que nós tenhamos essa força para que consigamos crescer cada dia mais como cristãos. E a certeza da presença do Senhor na Eucaristia seja para nós motivo para não desanimar diante das dificuldades, mas seguirmos firmes, sabendo que Ele é o alimento que nos sustenta. Ele é o pão vivo que vem para dar vida ao mundo.
Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.